A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vou deixar alguns versículos aqui da palavra de Deus para a nossa meditação no livro de Mateus, capítulo 23, do versículo 22 em diante, que diz assim: E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e endro e o caminho e o desprezais, o mais importante deles. O juízo é a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos que coam, quais um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que limpais o exterior do corpo e do pranto, mas interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do pranto, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas o interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Só até aqui, meus amados, que eu queria deixar essa palavra. Por quê? O que eu mais vejo hoje é isso, principalmente dentro da minha própria família. Eu até escuto palavras iníquas deles quando chegam da igreja, contra a minha vida e a vida da minha esposa. Só que, porém, eu conheço muito bem a palavra e eu procuro o máximo de guardá-la para mim e e deixar ela aqui no YouTube, para que alguém que ouve esta palavra, venha entender de que ela depende de Deus e que simplesmente essas pessoas são os instrumentos de Satanás para te oprimir e provar a tua fé. Olha o que a palavra está dizendo aqui para nós. Essas pessoas que carregam a Bíblia, mas são vinculadas aos demônios e às pessoas ímpias para praticarem o mal. Olha o que a palavra diz aqui, ó, no 22. Vamos começar no 22. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. O que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Mas a Bíblia fala que nós não devemos jurar. Não devemos jurar pelo céu, não fazer juras. A Bíblia nos aconselha isso. Ao 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que dizimais o hortelã e o endro e cominho, e despreza mais o importante da lei, e o juízo e a misericórdia. A misericórdia e fé, e deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Por que o Senhor está falando isso? Porque os fariseus, os escribas, são esses de hoje, que carregam a palavra, dizimam, acha que compra Deus com seus dízimos, acha que os dízimos e as ofertas que leva para a igreja vai levar eles para o céu,
dando cesta básica, comprando telha, tijolos para fazer casa, vai salvar eles. Mas dentro deles há um sepulcro caiado, pratica o mal. A serpente está dentro do coração e na mente deles. É por isso que a palavra está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. São hipócritas, pois que dizimam o hortelã, o endro e o cominho. Aqui a palavra está falando da época a qual o povo dizimava em alimentos a qual ele colhia, o que simboliza o dízimo hoje, tá? Então, e despreza o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé, e deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, nós percebemos que é da mesma forma hoje. Na realidade, nós que entendemos a palavra de Deus como ela é, isso traz até de certa forma um nojo. Mas nós somos obrigados a lidar e conviver com isso, que a palavra fala que o trigo tem que crescer junto com o joio. Que se o Senhor tirar o joio, ele afeta o trigo. Mas por hoje nós estarmos aproximadamente da vinda de Jesus, bem próximo da vinda de Jesus, e a palavra ia se cumprir, é onde que o Senhor fala: sai dela, povo meu, para não contaminar com as suas prostituições. Muitos templos e igrejas hoje simbolizam a grande prostituta. Infelizmente é. Então, aqui no 23 fala claramente: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizima o hortelã, o endro e o cominho, e despreza a mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. O juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. E o que mais acontece nos dias de hoje é isso aí. Isso está do nosso lado, está todo dia, nós contemplamos isso aí. Ao 24. Condutores cegos que coem um mosquito e engolem um camelo. E a puríssima verdade. Eles coem um mosquito e engolem um camelo. É a puríssima verdade. Nos dias de hoje eu estou cansado de ver isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpa o interior do corpo e do pranto, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Puríssima verdade, a puríssima verdade. O 25 diz, o 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpa o exterior do corpo e do pranto, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Olha, eu vejo isso com os meus próprios olhos. Às vezes eu até observo o cidadão, ele tem uma vida pobre, uma vida não tem condições, mas ele paga um absurdo num sapato, numa calça, num terno, numa gravata, para apresentar como se fosse um doutor a uma igrejinha qualquer, uma portinha aberta. E às vezes o cidadão não tem um ovo para comer no meio de semana, só para aparecer, e põe uma Bíblia debaixo do braço, mas eles gostam de comprar aquelas Bíblias bem grandes, aquelas bonitonas, chique. E você pode ver que muitas das vezes o cidadão tem 3, 4 Bíblias, porque ele gosta de dicas mais bonitas, ele encosta uma, pega outra, porque o negócio dele é aparecer. Não é limpar, não é se humilhar, não é chegar na presença de Deus e buscar a Deus, mas aparecer-se diante do povo, para mostrar que é o tal, subir nos altares e mostrar que é o tal. Mas está perto do Senhor trazer o refrigério para os seus fiéis. Está perto.
Vamos para o 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do pranto, para que também o exterior fique limpo. Ele está mandando, fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, limpar o coração e a mente, e do pranto, para que também o exterior fique limpo. Então, o Senhor está mandando limpar o coração e a mente e o pranto, para que o exterior também fique limpo. Mas não é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. É totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Mas você que entende que Jesus morreu por você e entende que é dependente de Deus e de Cristo para a vida eterna, você vai pegar essa palavra, vai ouvir, praticar e vai todo dia se purificar dentro da palavra de Deus para que você seja salvo. Assim vive a pessoa que ama a Cristo e a vida eterna e tem o desejo no seu interior de ser salvo. Ao 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas o interiormente está cheio de ossos de mortos e de toda imundícia. Amado, é triste. Aqui, o que eu quero dizer? Que a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores. E aquele que dizer que não tem pecado é mentiroso. Mas a Bíblia diz que há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Aqui nesse versículo 27, a palavra está falando de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que o cidadão peca todo dia, e não tem sentimento nenhum de pedir perdão a Deus e vai de impiedade em impiedade todo dia e não tem sentimento. Aí vira iniquidade. É onde que essa palavra aqui repreende esse nível de pessoa que se diz irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas o interior estão cheio de ossos de mortos e de toda imundícia. Imagina, e realmente é dessa forma mesmo. Todo tipo de imundícia eles praticam. Eu vejo eu vejo isso com os meus olhos e às vezes até escuto algumas de suas imundícias a qual eles praticam. É terrível, mas nós que confiamos e acreditamos na palavra e confiamos no Senhor Deus em Cristo Jesus, estamos na esperança do socorro e da misericórdia de Deus na nossa vida e na vida de quem ouvir esta mensagem e valorizar essa palavra. O último versículo, que é o 28, que diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha, a coisa que eu mais via, e até então até acreditava nesses homens. Mas o que a palavra diz aqui, ó? O que realmente você vê perto da sua casa, você vê às vezes alguns tempos que você vai, você vê isso na rua por onde você anda. Observe para você ver o que a palavra diz aqui, ó. O 28 diz assim: assim também vós interiormente pareceis justo aos homens. Mas realmente, tem até uma palavra bonita, apresenta bem. Você olhando assim, humanamente, olhando com os olhos da carne, você acha que o cidadão até é justo, realmente, parece. Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Então, amados, vigia, você cristão, você que ama a palavra de Deus, você que quer a vida eterna e que acredita em tudo que o Senhor fez na vida dos profetas, na vida daqueles que obedeceram o ensinamento dos seus pais dentro da palavra de Deus, aqueles que obteram o êxodo através da fé. Você que tem esperança de ser salvo e vive na novidade de vida em Cristo Jesus, na graça, no Novo Testamento, na esperança de um dia entrar no novo Éder, que é a nova Jerusalém, que vai descer do céu, ataviada como a noiva para o seu noivo. Por isso que a palavra diz que os mansos herdarão a terra, mas essa terra que a palavra fala é a nova Jerusalém, que vai descer do céu para a terra. Então, você que almeja todas essas coisas, vigia por onde você anda, com aqueles que apresentam diante de você com palavrinhas doce, macia, e lá com os seus ternões, com os seus sapatões. Não significa que você não pode andar bem ataviado, mas primeiro coloque o seu coração, a sua alma ataviada diante de Deus, coloque o seu interior limpo diante de Deus, limpa o coração, a mente, os pensamentos, para que venha verdadeiramente o Senhor olhar do céu e reconhecer que você teve um quebrantamento de alma e espírito, porque o Senhor, vou citar aqui nessa pregação de novo, vou citar Davi, porque Davi pecou grandemente, mas o Senhor olhou do céu e viu que ele teve realmente um quebrantamento de coração, e o Senhor lá na frente o considerou segundo o seu coração. Então, Deus conhece se você realmente está quebrantado de coração ou não. E que o Senhor venha nos livrar dos projetos iníquos e satânicos desses escribas e fariseus. Hoje eu vou fazer uma oração pequena e pedindo a Deus que livre você e me livre das mãos dos escribas e dos fariseus. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que essa mensagem chega ao ouvido de muitas pessoas, ao ouvido de pessoas que necessitam, que realmente dá valor à tua palavra. Meu Deus, venha nos livrar, meu Pai, das maldades dos escribas e dos fariseus. Livrar-nos do engano dos escribas e dos fariseus. Livrar-nos, Senhor, dos laços que os escribas e os fariseus armam para os teus escolhidos, meu Pai. Meu Deus, livra-nos dessa fermentação satânica, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Meu Senhor, eu vejo, Pai, a tua serva Esther, ali, meu Pai, naquele palácio, quando Amã levantou-se contra o povo de Esther, levantou-se contra Mardoqueu e o seu povo. Meu Deus, e a Esther ali colocou-se em jejum, e ali foi ter com o rei, e o rei estendeu ali o cetro para ela, e ali o Pai o recebeu. E ela, Pai, pelo seu espírito, ali teve vitória em todos os seus planos e os seus projetos. Meu Deus, e ali aquele Amã, a qual preparou-se a forca para o Mardoqueu, ele foi para aquela forca. Ele foi para a forca que ele preparou para Mardoqueu. Assim, meu Pai, esse fariseu do inferno que tem armado ciladas e armadilhas para a minha vida, meu Deus, dá a ele a oportunidade de ser salvo. Meu Deus, venha quebrantar esse coração que está cheio de rapina, em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, se esse cidadão não é filho da salvação, o Senhor faz com que ele caia no Mar Vermelho como caiu o faraó e sua tropa. Faz com que ele vá para a forca como foi ali, meu Pai, o Amã. Mas o intuito do meu coração é que ele se arrependa e seja salvo. Mas livra não só a mim, mas toda a tua igreja, nos 4 cantos da terra, aonde quer que ela esteja, no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, o povo se alegrou-se quando o Mar Vermelho abriu. E muitos fiéis se entristeceram pelo fato do mar ter engolido o faraó e sua tropa. Nós não alegramos, Pai, na queda dos nossos inimigos, mas alegramos na salvação deles.
mas pedimos livramento dos seus laços e das suas armadilhas. Em nome do Senhor Jesus, responde-me, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a minha oração seja ouvida e respondida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus.